Depois que tu assistir esse vídeo, nunca mais você vai ter dúvida de quando realizar uma última aplicação ou de quando não realizar uma última aplicação de fungicida. Promessa demais, né? Isso são gatilhos mentais, são CTA, chamada para ação, que faz com que as pessoas prendam a seu foco, a sua atenção e fiquem no vídeo por mais tempo. Essa promessa é fake news, é falsa, não vai ser dessa forma. Porém, com toda certeza, o exemplo que eu vou trazer para vocês, além de real, aconteceu comigo, é um produtor que eu atendo até hoje, ele vai sim te trazer um parâmetro a mais para definir. E agora, José, será que vale a pena, eu como produtor, será que vale a pena fazer mais aplicações, mesmo numa soja mais adiantada? Ou eu como agrônomo, recomendante, vou acertar o time da aplicação e vou fidelizar o meu cliente, igual aconteceu comigo, José? É para isso, o objetivo é de trazer um exemplo real, factível e que ao mesmo tempo possa ser replicado no seu dia a dia. Se você não segue o canal do José, por favor, se inscreve. Meu objetivo aqui é estar transformando o seu manejo, transmitindo um pouco da nossa experiência. É óbvio que todos temos experiências e essa troca de informação é muito válida. Por favor, para eu poder trocar informação contigo, tem duas formas. Tem mais, é óbvio, mas escreve aqui nos comentários, gostei, não gostei, indico, aconteceu comigo, situação similar, olha, aconteceu totalmente diferente. Ou então, se tu quer conversar, quer ver um pouco mais do dia a dia, vai lá para o Instagram, josedealencar.jr. A rotina do José, um agrônomo de campo, que até está com calça de lavoura. Eu ia para a lavoura, o São Pedro não deixou a gente olhar a lavoura mais esse final de tarde, e eu parei, pensei, é domingo. Preciso colocar mais um vídeo no YouTube de transmissão para quem quer entender mais do que somente chamadas curtas no Instagram, que normalmente é o que nós temos. Vamos ao assunto? Então, o objetivo é falar de fungicida. Essa lavoura aqui, ela havia sido cultivada com um cultivar de ciclo 5.1, é uma soja 95R51. Olha só, essa lavoura de 95R51, eu estava visitando a lavoura em um determinado dia. Vou contar a história real. Estava eu, uma das primeiras safras ali, como consultor nessa região, não era a primeira, mas nesse produtor com certeza era. Olhando lavoura com ele, chegou um determinado momento, olhando todos os talhões da lavoura. Essa era 51, do lado tinha a lavoura de ativa, BMX ativa. Essa lavoura, ela foi cultivada nos campos de altitude aqui do Rio Grande do Sul, a região mais alta. Provavelmente essa área está entre 800 e 900 metros de altitude. Depois de eu rodar várias lavouras com o produtor dentro da nossa caminhonete, rodando lavoura, quando estava chegando nessa lavoura, não vou dizer o nome para não dizer quem é o produtor, vai que alguém é consultor e conhece, então não vou dizer o nome da lavoura, já que esse vídeo está gravado. Quando eu cheguei nessa lavoura, nessa parte aqui da soja mais rápida, 95R51, foi uma soja, não é mais cultivada na região, já que faz 7 anos atrás esse caso, 7 para 8 anos, é uma soja que o pessoal plantava muito no cedo, plantio de outubro, final de outubro, segunda quinzena de outubro, ou a primeira de novembro. Passou da primeira, já perdia potencial produtivo. Ela era muito cultivada. Você fazia várias vezes com 2 de fungicida, quando muito entrava com 3 de fungicida. Isso já contabilizando muitas vezes a aplicação para mofo branco, já que eu estou falando que é uma lavoura de região de altitude. Mas beleza, dito isso, eu vou descer da caminhonete, eu e o produtor. Nisso veio uma caminhonetinha da concorrência. Caminhonetinha, uma pampinha, que nem diz os gringos aqui no Rio Grande, vem uma estradinha. Ela começa a vir essa caminhonetinha e aí o produtor reconhece. Eram 2 vendedores, consultores, enfim, chame como você queira. E aí ele falou, ele me chama de Alencar até hoje. Alencar, posso ir ali conversar com ele? Você vai olhando a lavoura? Eu falei, show de bola, pode ir. Se você já assistiu um curso meu, uma palestra minha, coloca aqui embaixo. Esse caso eu usei muito como exemplo. E por não estar mais usando como exemplo, é que eu estou colocando no público. Imagina, já se passaram 7 anos disso, significa que nós temos outras experiências novas. E essa acabou ficando no passado, eu estou colocando no público para todo mundo. Mas é certo que alguns irão se identificar que já assistiram dessa fala nos nossos cursos. Aí, tudo bem, eu peguei o pano de batida, coloquei embaixo do braço, saí com a minha lavoura. E é interessante, eu não sei o motivo, durante algumas safras, essa lavoura pontualmente sempre teve helicoverpa, sempre.
Ela teve ali 2 ou 3 anos nesse período de El Niño, porque a safra 17, 18 e a safra 18, 19, se tu não lembra, Rio Grande do Sul foi El Niño, alto teto produtivo e muito problema de mofo. E mesmo assim, tinha problema de lagarta. E essa lavoura em específico, além de falsa, medideira, uma soja 51 não é uma soja intacta, era uma soja que tinha um pouco de helicoverpa desde o início. Eu fui lá, bate pano. Não lembro, óbvio que eu não vou lembrar as incidências, quanto de lagarta tinha, o número de lagarta por pano de batida, porém havia lagartas numa intensidade baixa. Essa lavoura ela estava em R5.3 nesse momento, quase indo para R5.4. O que é o 5.3? É aquele momento onde você tem o grão prática. Sabe o que eu gosto na prática? Vou te dar um exemplo prático. O exemplo prático é o seguinte, imagine uma vagem. O R5.3, tu vai olhar para essa vagem de soja e os grãos estão de um tamanho tão grande, aonde se tu pudesse dobrar o tamanho desses grãos dentro da vagem, praticamente dá exato, quase que não cabe mais esses grãos. Então imagina, é um grão que você imagina facilmente que estavam ali com 50%, 60% do seu enchimento de grão nesse momento. E a lavoura ia vencer a última aplicação, ela estava com 3 aplicações de fungicidas, e ela ia vencer a aplicação nos próximos dias, 4, 5 dias ela ia vencer a aplicação. Entrei na lavoura. Aquele tempo eu não tinha uma estrutura que tenho hoje. Hoje as nossas recomendações são tanto quanto diferentes daquilo do passado, porque eu tenho por costume rodar as lavouras, monitorar, bater pano, ver idade, ver se tem alguma deficiência e coletar folhas. Nós coletamos folhas do baixeiro de diversas lavouras, toda semana das lavouras assistidas, vem para a nossa empresa, vai lá para o laboratório e é contado a incidência X% com ferrugem, X% com oídio. Então a gente vai fazendo os gráficos de ocorrência, de crescimento, de doença ao longo do tempo, seja intensidade ocorrência, intensidade incidência, severidade eu não faço. Severidade nós não fazemos na assistência, fazemos na parte da pesquisa, porque precisa de um dado mais palpável. Mas isso é para outro vídeo. Beleza. Vou lá, eu olho a lavoura, vejo que não consigo a olho encontrar ferrugem, não vi a olho a lavoura ferrugem, e sabia quanto tinha, 2 fatores eu sabia, quanto tinha de incidência na lavoura, porque eu já tinha passado outras vezes, era uma incidência baixíssima, sabia que estava ali, naquele tempo nós fazíamos aplicações muito próximos de 21, 22 dias, 20 e poucos dias de intervalo, era mais de 20 dias há 7 anos atrás. Provavelmente, às vezes, ia até 25 dias de intervalo. Os produtos eles tinham uma eficiência maior, uma potência maior. Isso é outro termo para dentro da parte de fitopatologia. Até falando nisso, só uma chamada rápida. Agora sim, uma CTA. Se tu tem interesse em saber mais sobre controle químico, nós temos 2 cursos que ocorrerão agora em setembro. 2 em setembro, mas enfim, nós teremos um curso de químico em setembro, final de setembro, e outro curso de químico em outubro. O de outubro é mais robusto, diretamente ao ponto. Produto, dose, alvo e tudo mais. Agora, o de setembro é mais teórico, mas para você poder fazer um posicionamento mais específico, tem o curso de setembro também, onde eu vou te entender, vou te explicar, vou te facilitar a entender sobre manejo químico, sobre qual é a base, quais são os fungos de maneira geral, um triazol, controla quais fungos, uma estrobilurina, quais fungos, a mistura, eu espero o quê? Qual é o tipo de resistência? Quanto eu posso ter de doença numa lavoura? Vamos falar de fitopatometria, medição de plantas doentes, como é que eu faço essa quantificação de crescimento? E ao mesmo tempo, quais são os fungos insensíveis a determinados grupos químicos? Essa é a base para depois chegar no curso de outubro, e no curso de outubro aí sim, eu vou dizer assim, olha, Fox X-Pro do lado de Viovan, o que esperar? Para mofo branco eu vou de Blavit, vou de um sulfonato que ainda tem no mercado, quem está no Paraguai ou para fora ainda tem carbendazim, enfim. Mas vou Blavit, eu falei Blavit, esquece que eu falei. Vou da BASF também, vou de Spot ou eu vou de meu Deus, faz tempo que eu não falava, fiquei pensativo aqui, ou vou de Fluazinan, ou vou de Aprove, ou vou de Verango, ou vou de Átila, agora sim, lembrei dos produtos comerciais, o que eu uso para mofo branco? Enfim, aí eu vou de produto, dose, alvo, intervalo, momento e outras coisas mais. Mas vamos voltar para o assunto dessa noite, 20 horas e 43 desse domingo. Ok, olhei a lavoura, o produtor ficou com os consultores. Quando eu estou retornando para a caminhonetinha, onde está todo mundo, os 3 conversando, eram 2 consultores e o produtor, conversa vai, conversa vem, assim, deles, eu vou enxergando, eles olham para mim, e aí, Alencar, o que fazemos agora?
Eu cheguei e olhei e falei, cara, nesse momento, nós só combinamos a data da colheita para ver quem é que vem assar carne. Quando eu falei isso, a cara dos dois já meio se fechou. O produtor ficou assim, foi interessantíssimo. Ele ficou meio assim, mas por quê? Eu falei por alto. Assim, não, porque não precisa. Alguma coisa assim. Não, bate pano, tá tranquilo de lagarto. Olha, não vi nada de problema de doença. Ainda tem um residual aí de 4, 5 dias até você chegar no 5.4, por aí. Não expliquei com detalhes o porquê que não havia necessidade da aplicação. E na minha cabeça, na minha inocência, quando eu falei isso ao produtor, ele compreendeu e entendeu. Mas é interessante, e isso leve para ti, que o produtor normalmente faz testes, principalmente não na primeira safra, mas nas primeiras safras que o consultor vai atender ele. Ele testa para verificar qual é a nossa assertividade, se você está acertando ou não. Na minha cabeça, estava tudo certo, o produtor não ia fazer a aplicação, e ele disse para mim, ó, eu vou voltar com eles para a sede, então, e daí você pode seguir daqui. Tá, beleza. Entrei na minha caminhonete e fui embora. Passou, não sei quanto tempo depois, uns 10 dias depois, estou eu lá, de novo na região, na lavoura, olhando a lavoura, uma semana, 2 semanas depois, acho que foram 2 semanas depois disso. Estou eu lá olhando a lavoura, aqui foi no dia 15/2, aqui eu já sabia, na verdade, do fato, eu sabia uns dias antes. Qual foi o fato? Estou eu lá, encontro o pai desse produtor rural que eu estou contando para vocês. Aí o pai dele veio, conversa comigo e fala, oh, sabe aquela lavoura que tu disse que não precisava fazer? Pois a gente quase entrou fazendo. Até, na verdade, foi comprado. Aqueles dois que vieram ali convenceram o fulano, que é o filho dele, a comprar o produto. Não posso citar nome, gente, tá gravado. Não tem a permissão do produtor. A comprar o produto. E aí, o produto eu lembro, cara, até hoje. O produto comprado foi a Proche, na época, isso há 7 anos atrás. Aí, nesse dia 15/2 de 2018, ele contou para mim. Só que daí, na hora de fazer, ele convenceram a comprar, ele comprou a Proche. Na hora de fazer a aplicação, a gente ficou balançado e eu convenci meu filho, a não fazer. E aí ele fez a parte mais velha da ativa, e essa sim, ciclo 5.6 é ativa, 5.6. Do lado de uma 5.1 é óbvio, nós estamos falando aí facilmente de 15 dias, 2 semanas, 3 semanas, 3 acho que não, mas mais de 2 semanas entre lourar de uma planta para outra, de uma cultivar para outra. Ele falou, ó, ele acabou fazendo só uma faixa na bordadura da lavoura, para a gente ver se fazia diferença. Eles fizeram o teste. Esse é um aprendizado para você que é consultor. Teu produtor vai fazer teste, vai botar na prática e volta e meia ele não vai te contar, ele vai comparar. Talvez ele te conte depois de feito. Esse produtor já fez várias ao longo dos anos e eu brinco com ele, olha, a hora que eu errar, quem está perdendo é você, não sou só eu não, você vai perder também, mas tudo bem. O legal dessa conversa é que dele me contou isso, eu voltei na lavoura. Tirei a foto onde ele disse para mim que tinha feito. Então aqui fechou com 3, que era o que eu disse que não havia necessidade de fazer, e aqui fechou com 4. Olha o que aconteceu nessa lavoura. Depois de um tempo, depois de mais uns dias eu voltei na área, era dia 15, voltei na área 12. Vamos voltar lá. Não está funcionando o meu computador. Voltei lá 12 dias depois, dia 27. Aqui fez 4 aplicações, aqui fechou com 3 aplicações. Eu desenhei, hipoteticamente, aonde foi a divisa de 3 para 4 aplicações, mas não houve diferença. Olha lá, nenhuma diferença. Aqui sim, uma soja de ciclo mais longo, precisava proteger. Aqui não houve. Aí poderia pensar assim, você chutou, você acertou. Cara, 5.3 para 5.4, você falou que não precisava mais fazer. Nesse caso, não. Por que não precisava mais fazer? Mas é muito cedo, tem gente posicionando a 5.5. Depende não apenas do cultivar, da safra, da intensidade de chuva, do que acontece. Essa área aqui, ó, era uma área em rotação de cultura. O ano anterior tinha milho. Ou seja, problemas de doença de final de ciclo, provavelmente muito pequeno. Primeiro ponto, que eu não expliquei para o pessoal que estava ali, nem para o produtor e nem para os 2 consultores. Uma coisa é eu passar informação dentro dos nossos cursos, na nossa consultoria, no FitoApp, no nosso aplicativo. Outra situação é eu parar, sentar para conversar, para ensinar a concorrência, seja vendedor que vai vender produto, mas ensinar a concorrência para quê? Para quê? Por que eu não fiz o produto? Outra situação, eu tinha por costume, e hoje nosso banco de dados, nossa senhora, é indiscutivelmente maior. Na época eu devia ter, vou inventar o número, não lembro,
3, 4, 5 mil hectares de assistência, não lembro mais de cabeça de verão quanto eu tinha nesse ano. Não, mais de 3 eu tinha uns 5 mil hectares nesse ano, em 2018, de assistência, 5 mil hectares. Aproximadamente hoje, com a nossa plataforma, são 130 mil hectares. Agora, no dia, não tem a data aqui, infelizmente, hoje é dia 20 alguma coisa, final de agosto, 130 mil hectares. Então, nossa informação, nós estamos praticamente falando de Big Data, e não de uma informação de consultor regional. E olha só, eu tinha aqui, ó, que na safra anterior, na 17, 18, a curva de progresso da doença estava aqui. Opa, anterior não. Aqui eu estou pegando a posterior, tudo bem. Olha só, a safra que eu estava era essa aqui, ó, a 17 e 18. A safra do outro ano que não havia acontecido era 18 e 19. Mas tudo bem, a safra 17 e 18 está aqui, ó. Olha a data da foto onde foi posicionada a última de fungicida. Aqui já havia sido aplicada a aplicação que eu disse para não fazer, já fazia alguns dias. Aqui foi dia 15 do 12. Então vamos voltar. Sei porque está registrado do lado. Olha só, 15 do 12 estavam aqui. Ó. Eu tinha das lavouras atendidas 1, 2, 3, 4, 5 lavouras com ocorrência de ferrugem. Somente 5 lavouras com ocorrência que nós havíamos encontrado ferrugem de todas as que a gente atendia. É uma ocorrência baixa. Vou continuar falando desse vídeo, mas peço mais uma vez, se inscreve no canal do José. E se tu quiser consultoria com o José, seja você produtor rural. E aí sim, eu vou te ajudar a posicionar produtos, o que tu precisa, momento, dose, adubação, fungicida, herbicida, inseticida. Nossos campos de pesquisa em todo o sul do país, inclusive vou te contar, provavelmente no gravado é a primeira vez, nós teremos campo nessa safra, campo de pesquisa, além dos produtores que nós já atendemos, óbvio, nós teremos campos no Paraná, campos no Rio Grande do Sul e campos em Santa Catarina, na região alta e na região mais baixa, lá pertinho de Foz do Iguaçu, vamos ter campo na região mais alta, ali do lado de dois vizinhos, pensando no Paraná, vamos ter campo aqui no Rio Grande do Sul, aonde eu estou falando, todo esse entorno, e vamos ter lá no Fábio Eckert, lá nele mesmo, literalmente, pertinho da Lagoa dos Patos. Então, quer conversar com o José, tu é produtor, te ajudar a posicionar produto que vale a pena, indiferente de bandeira? Com o Fito App, além de você ter todo o teu sistema de monitoramento, a gestão da tua propriedade, você pode conversar comigo 2 vezes na semana. E a última conversa de propaganda de hoje, depois eu continuo o assunto, é, se tu é consultor, cara, você precisa ter relatórios bons a entregar para os teus produtores, precisa fazer uma gestão, um sistema que faça o alerta sobre fungicidas na tua área, na tua região. Você pode programar que o produtor receba esse alerta de fungicidas conforme vai vencendo. Você já esqueceu de avisar um produtor? Já esqueceu de avisar um produtor teu que o intervalo de fungicida tinha vencido e estava por vencer? Já aconteceu comigo, eu esqueci. E nem faz tanto tempo, 2 safras atrás aconteceu comigo. Inclusive, foi com esse mesmo produtor que eu estou contando a historinha. Aconteceu com ele, é verdade, não lembrava isso. E aí esqueci com ele, ficou feio. O que eu fiz? Coloquei no nosso sistema, um sistema de alerta também para isso, para eu não esquecer. E um serviço a menos para mim, uma automação que a gente pode fazer através do aplicativo. E, sinceramente, não tenha medo de eu atender o seu produtor no futuro. Isso eu te peço, não tem possibilidade alguma, eu estou com o serviço até aqui em cima, meu objetivo hoje é totalmente outro, nós temos muitas atividades, meu interesse é ter parceiros agrônomos que sejam consultores igual a mim, que usem a nossa plataforma, que se quiser tirar dúvida com a gente, ter acesso aos nossos informativos, pode fazer isso através das reuniões semanais, mas não precisa ter medo que eu vá roubar teu produtor rural. Voltamos ao assunto? Olha só, então falando da aplicação, foi posicionado pela concorrência 4 aplicações e eu tinha feito 3 aplicações ali do lado. Eu falei da curva de ocorrências. Nós fazemos essa medição tanto da lavoura ter ou não ter ferrugem, toda a safra, e quanto tem, vamos traçando uma curva de progresso. Eu sabia que naquele momento que estava em 5.3, 5.4 de todas as lavouras, somente 4 a gente ter achado ferrugem amostrando, é uma intensidade muito baixa, mas muito baixa. Não havia como ter uma epidemia. Essa soja ia lourar em 2 semanas. Olha aqui, se eu olhar, aqui ele tinha recém-feito, fazia 3, 4, 5 dias que ele havia feito. Então vamos botar que foi dia 10. Aqui é dia 15, ó, 15 de fevereiro. O dia que eu fiquei sabendo, tirei a foto. A lavoura já estava loura no dia 27. Então vamos botar dia 10. Vamos botar hipoteticamente dia 10. Se essa lavoura era de rotação de cultura, já estava em 5.3, tinha mais 5 dias de intervalo
definido pelo produto que ele havia usado na aplicação anterior. Ou seja, ela ia chegar a 5,4 dentro do residual de fungicida. Eu teria que pensar uma última em 5,4. No dia 10 ele entrou aplicando fungicida, hipoteticamente. Significa o quê? Faltavam 17 dias para lourar. Faltavam 17 dias para lourar. Uma lavoura que nunca nós encontramos ferrugem na lavoura, através da amostragem, nunca, mas nunca iria ter uma intensidade de ferrugem em 20 dias a ponto de perder a produtividade, porque existe uma curva de progresso da intensidade da ferrugem. 20 dias, talvez se você tivesse uma lavoura com 10, 20% de incidência de ferrugem nas folhas do bacheiro, muito talvez tu chegaria 20 dias depois, num ano de muita pressão, numa soja talvez falando de fim de fevereiro ou março, que tivesse uma incidência a ponto de ter tirar um saco de soja, pensando para soja de 60, 70. Essa lavoura daqui passou dos 80 nesse ano. Esse ano aqui, as lavouras de Pioneer passaram de 80 de média, se não me falha a memória, esse é o ano onde as Pioneerzinhas 95R51 nesse produtor fecharam 89. 89, imagina você, produtor, isso é Rio Grande, tá? 89 de média há 7 anos atrás, incrível, né? Se não me falha a memória, 89, eu digo isso porque naquele tempo eu não tinha o aplicativo, mas esses dias atrás eu estava consultando o que nós tínhamos de informações e a todo final de safra eu criava um PowerPoint e nesse PowerPoint eu colocava o que aconteceu em cada lavoura, quanto de área tinha de cada cultivar, quais foram os problemas de interferência e quanto produziu. E eu lembro que eu olhei e mandei para o produtor, eu falei, olha, nossa, nem lembrava, 89 sacos, mas que saudade do El Ninho, porque nós tivemos alguns anos ruins e uma soja não antiga, mas que já não é mais tão cultivada, quase não é mais cultivada, nós produzimos 89 sacos de soja, de média de todas as lavouras de Pioneerzinha, isso há 7 anos atrás. Existem mais informações para te deixar norteado em relação a estádios, a intervalos? Tudo mudou. Eu falei para vocês nesse vídeo no começo, em intervalos de 20 e tantos dias. Gurizada, isso não vou dizer que não dá de fazer, ainda dá de fazer. Para regiões pontuais, para doenças pontuais, para cultivares, épocas de plantio e produtos. Qual produto, qual dose, o que você fez no manejo, qual é o teu alvo de controle. Esse tipo de informação tu também pode ter através dos nossos cursos. Agora, em setembro, vai ter o curso sobre doenças da soja, nós teremos esse de fundamentos no manejo no controle químico, teremos o curso que é a cereja de bolo, o curso que o pessoal gosta muito, que é o de controle químico, esse será em outubro. Se você quiser participar de algum desses, entre em contato. Você pode entrar na nossa bio aqui no YouTube, tu pode escrever pelo Instagram ou procura na nossa descrição do perfil aqui do canal do José, você vai ter o nosso WhatsApp. Se não quiser fazer nada disso, escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo que nós te respondemos, com toda certeza eu respondo. Eu leio todos os comentários do canal. Se eu não respondi, provavelmente é que eu ainda não sei aquela resposta, ou era alguma coisa que era somente uma curtida, mas eu leio todos vocês. Espero que tenha sido de grande validade. Encerramos o vídeo por aqui, são 20 horas e 57 minutos e eu faço esse convite no encerramento do vídeo que acabei de gravar para você que está aí na sua casa, sem fazer nada. Cara, que oportunidade legal trocar informação com quem tem um pouco da experiência em olhar lavouras, um pouco da minha experiência, quer entender como posicionar a última aplicação de fungicida na soja ou alguns dos fatores que são relevantes. Te faço esse grande convite. Entra no canal do José aqui no YouTube e assiste o nosso vídeo. Até uma próxima.